Voltei, meus amores, com a nossa segunda aula, revisão de ciências, o nosso segundo assunto. Nesse, agora nós vamos falar do solo, tá? E as páginas dos livros que nós vamos acompanhar, né? Lembrando que esses assuntos nós estamos relembrando, nós já estudamos eles, viu? Por isso que a aula não é tão longa, apesar do nosso outro vídeo ter ficado bastante longo. Vamos lá, o solo. Vamos falar um pouco do nosso solo, do solo terrestre. Aí, o solo. Você já se perguntou como é feito o solo? Como é feito o chão que nós pisamos? Acredito que sim, né? Na sala, lá quando nós tivemos essa aula, vocês conversaram bastante sobre isso. É do solo que retiramos grande parte do nosso alimento e construímos nossas casas. Por isso, devemos cuidar bem dele. É do solo que nós retiramos quase tudo. Nosso alimento, construímos a casa, né? Andamos, se não tiver o solo, como é que nós vamos andar? Flutuando, só se nós formos para a lua. Então, temos que cuidar dele. Vamos ver aqui, olhe. Os animais, as plantas e os seres humanos vivem sobre a camada externa do planeta. Nós vivemos na parte externa, né? Na parte de cima do solo da Terra. Aqui nós temos, o solo que pisamos nem sempre foi da mesma forma. Nós temos aqui algumas etapas da mudança desse solo. No número 1, ele era uma rocha original que começa a se desintegrar. Era uma rocha grande e dura que começa a se quebrar. No número 2, as rachaduras começam a aumentar de tamanho. Começa a ficar maior, mais fininha. A terra começa a ficar mais fina. As rachaduras começam a ser maiores. No passo 3, os animais e vegetais mortos misturam-se ao solo, fornecendo matéria orgânica. Os animais e os vegetais que morrem oferecem a matéria orgânica. Por quê? Quando eles se decompõem nessa terra, os nutrientes existentes no corpo deles, na folha da planta, no coelhinho que aparece aí, eles vão se misturando à terra e vão oferecendo a matéria orgânica. No passo 4, forma-se várias camadas e o solo já é capaz de sustentar árvores, grandes árvores, não são árvores pequenininhas, são grandes árvores, porque essa rocha aqui, que era uma rocha bem dura, ela já se desprendeu um pouco, aqui já se desprendeu bastante, aqui ela já está mais fina, embaixo tem a rocha, aqui nós já temos a terra, a areia, o solo, né? E aqui nós temos, olha, as camadas do solo, né? Temos aqui a camada em que vivemos, aqui esta segunda camada, que é a camada onde ficam as raízes, os restos de animais mortos. Aqui embaixo já tem uma camada um pouco mais grossa, com um pouco mais de rochas. E aqui por último, ó, pulei duas, aqui por último é pedra, pedra mesmo. Quando a gente chega nessa parte do solo, se eu começar a furar o solo e eu chegar nessa parte aqui, eu não vou conseguir mais furar, porque as rochas são muito, muito duras. O subsolo. Chamamos de subsolo a camada da crosta terrestre encontrada abaixo do solo. Abaixo do que nós pisamos fica o subsolo. Nele há muitos minerais, como ferro, cobre, ouro, prata, bem como 2 combustíveis essenciais, o petróleo e o carvão mineral. Então, está nessa segunda camada. Essa primeira camada aqui é que nós pisamos. Nessa segunda camada já está o subsolo, que é onde está o petróleo, o ouro, a prata, o carvão mineral. Então, se a gente cavar bastante no lugar certo, nós podemos ficar ricos. Não quer dizer que eu vou cavar em qualquer lugar e vou encontrar ouro. Não vou cavar em qualquer lugar e vou encontrar petróleo. É no lugar certo. No nosso próximo slide, nós vamos falar sobre 3 tipos de solo. O solo permeável, que é esse solo de areia fina, como a areia da praia, que quando molha, ele suga toda a água. O solo impermeável, que é esse solo aqui mais grosso, parece um barro, massapê. Endel vai saber do que é que eu estou falando, que ele estava lá no interior e disse que tinha bastante. E o solo umífero,
que é esse solo de terra preta que tem restos de plantas e animais. Vamos lá, falar um pouquinho mais de cada um. Aqui, solo arenoso. Possui uma quantidade maior de areia. Devido à sua composição, esse tipo de solo permite a passagem da água, por isso que ele é permeável, como a areia da praia. A areia da praia, se você molhar, ela suga toda a água, não fica poça, não vira poça. Solo impermeável ou solo argiloso. O permeável é o arenoso, que é a areia. O impermeável, ele é argiloso, ele é mais rígido. Se eu pegar esse solo um pouquinho e começar a amassar na minha mão, eu vou fazer uma bola, eu posso fazer um boneco, eu posso fazer imitações de bolinhas de gude com eles. O solo argiloso. Diferente do solo arenoso, o solo que é argiloso, ele é na forma de argila, de barro mesmo. É composta por partículas arenosas menores e com menos espaços entre si, o que deixa o solo impermeável. As partículas de areia, elas são bem juntinhas e menores, então não permite que a água passe. Por isso que vira aqui essa poça. Choveu, molhou aqui, virou uma poça aqui de água. Esse solo ele é extremamente escorregadio. Se você for andar em um solo argiloso, em um solo impermeável, cuidado, porque ele escorrega bastante. Solo umífero é esse aqui, mais escurinho. O solo umífero é um solo que contém muitos humus, ou seja, restos de animais e vegetais em decomposição. Os humus são os restos de animais. O coelhinho que aparece lá na outra imagem morreu. Ele vai se decompor, vai apodrecer, vai se decompor e esse produto, essa decomposição, esses restos do coelhinho vai se misturar à terra, formando assim a terra preta. Por que ele é uma terra preta? Porque ela tem muitos restos de plantas e de animais. Então, ela acaba ficando escurecida. Viu? É considerado um solo bom para plantio, pois é rico em nutrientes para os vegetais. Por que ele é bom para plantar? Como eu havia dito no outro, o coelhinho morreu, a plantinha morreu, ficou no solo, ele se decompôs, o solo absorve os nutrientes daquele bichinho, daquela plantinha. E aí, se eu botar uma nova planta aqui, cavar um buraquinho, pôr uma nova plantinha aqui, ela vai germinar, ela vai ficar boa, a terra é boa para plantar. Lençóis freáticos, vamos falar um pouco mais dos lençóis freáticos também, que nós falamos ontem, né? Na aula de geografia sobre o lençol freático. O lençol freático é esse aqui, ó. Tá vendo? A água das chuvas penetra nos solos permeáveis ao encontrar as rochas que são impermeáveis. Ela forma lençóis de água no subsolo. Esses lençóis subterrâneos correm sobre camadas impermeáveis e, quando encontram uma abertura, surgem na superfície em forma de fontes ou nascentes. A água penetra todo esse solo aqui. Daqui de cima, choveu, desceu, chegou aqui e encontrou a rocha. Então, ele não consegue mais passar. Daí, ele começa a correr, formando um rio embaixo da terra. Quando encontra um lugarzinho, um buraquinho, ela surge como uma nascente ou como uma fonte. Lembra que nós falamos ontem da nascente do rio? Então, a nascente do nosso Rio São Francisco, primeiro ela passa por baixo da terra, bem por muitos e longos caminhos, até encontrar o buraquinho para nascer o Rio São Francisco. Cuidados com o solo. Os cuidados que nós precisamos ter com o nosso solo. Para manter o solo conservado, é necessário a utilização de algumas técnicas que evitem a erosão e mantenham a fertilidade. Quais são elas? A drenagem, que é quando o solo está muito molhado, eu tenho que abrir caminhos para essa água escorrer, ou colocar canos, bomba,
Não sei. Mas eu tenho que dar um jeito dessa água escorrer para o solo não ficar encharcado. A irrigação, quando o solo está seco, eu preciso aguar para as plantas crescerem. Se eu não irrigar, se eu não aguar, como é que vai ter planta aqui? A aração. A aração é tornar o solo mais fofo, é remexer o solo. Se eu remexo o solo, eu estou arando, estou misturando a terra para ele ficar mais fofo e receber as sementes que eu quero plantar. A adubação. Adubar significa enriquecer o solo com nutrientes para torná-lo fértil. Na maioria das vezes é usado fertilizantes, os adubos, chamados adubos, né? Fertilizantes naturais, como o estrume. O estrume é um tipo de esterco de animal. Dejetos de animais ou ramos de plantas. Dejetos é o cocôzinho do animal. Junta muito, muito, muito e coloca lá na plantação, para a plantação ficar mais rica em nutrientes e crescer mais rápido. Depois de várias plantações, o solo vai sofrendo uma redução nos minerais. Por isso, precisa ser adubado com os fertilizantes. Se eu ficar só plantando, sem adubar, sem usar fertilizante, o solo vai acabar morrendo e vai chegar o dia que ele não vai mais servir para plantar. E a rotação de culturas. O que seria essa rotação de culturas? A mudança. Este ano eu vou plantar alface na minha terra. Vou encher minha terra de alface. Só vou comer alface. No ano que vem, eu vou plantar laranja. Vou ter suco de laranja o ano todo. E